Meu nome é João, mas durante quase 20 anos da minha vida, todos me conheciam por outro nome. Um nome que minha mãe escolheu com a melhor das intenções, mas que abriu uma porta que quase me levou para o inferno. Hoje eu tenho 37 anos, moro em Feira de Santana, na Bahia, e lidero um ministério de libertação na igreja que salvou minha vida. Mas para você entender como eu cheguei até aqui, preciso te contar desde o começo, desde antes de eu nascer. Era 1987, minha mãe, Marlene, tinha 23 anos e trabalhava como auxiliar de limpeza no Hospital Dom Pedro de Alcântara, aqui em Feira. Ela tinha engravidado do meu pai, Edivaldo, um caminhoneiro que aparecia em casa de vez em quando, entre uma viagem e outra. A gravidez não foi fácil. Com 7 meses, os médicos disseram que ela poderia me perder. Falaram em complicações, em risco de vida, em preparar o coração para o pior. Minha mãe ficou desesperada. O pai dela tinha ido embora quando ela era criança e quem criou ela foi Dona Zilda, uma mãe de santo muito respeitada no bairro Tomba. Dona Zilda era como uma mãe para Marlene, a única pessoa que ela confiava de verdade. Então, quando os médicos deram aquela notícia, foi para a casa de Dona Zilda que minha mãe correu pedindo ajuda. Ela não conhecia outra solução, não conhecia outro caminho. Dona Zilda fez um ritual naquela mesma noite. Acendeu velas, cantou pontos, jogou os búzios. Depois olhou para minha mãe e disse com aquela voz firme que ela tinha: "O menino vai viver, Marlene, mas você precisa consagrar ele. Vou dar um nome de proteção, nome de orixá guerreiro. Ele vai se chamar Cauã." Minha mãe aceitou na hora, sem questionar. Ela devia a vida do filho àquela mulher. Meu pai, quando soube da história, deu de ombros. "Eu já te disse que ele era caminhoneiro, né? Passava mais tempo na estrada do que em casa." Quando minha mãe contou sobre o nome, sobre o ritual, ele só respondeu: "Coloca o nome que você quiser, mulher. Isso é coisa de vocês." E foi dormir. Essa era a participação do meu pai nas decisões da família. Indiferença total. Mas tinha uma pessoa que não ficou indiferente. Minha avó paterna, Dona Creuza. Ela era evangélica da Assembleia de Deus desde jovem, daquelas mulheres de fé antiga, que orava de madrugada, que jejuava toda semana. Quando ela soube o que minha mãe estava planejando, foi até a casa dela no Tomba. Eu imagino a cena: Dona Creuza, de saia comprida e cabelo preso, entrando naquela casa cheia de imagens e velas. Minha avó implorou, segurou as mãos da minha mãe e disse: "Não faz isso, minha filha. Dá o nome de João para o menino, nome de servo de Deus, nome do discípulo amado. Não entrega teu filho para essas coisas." Mas minha mãe já tinha decidido. Respondeu com rispidez: "A senhora não salvou meu filho, Dona Creuza. Dona Zilda salvou. O nome vai ser o que ela escolheu." Minha avó saiu daquela casa chorando. O ritual de consagração aconteceu quando minha mãe estava com 7 meses de gravidez. Dona Zilda preparou um banho de ervas, cantou os pontos certos, fez as oferendas. Minha mãe me contou anos depois que naquela noite a luz faltou no bairro Tomba inteiro. Um apagão de 4 horas, sem explicação nenhuma. A companhia elétrica nunca descobriu a causa. Dona Zilda sorriu e disse: "É sinal de que os espíritos aceitaram a oferenda." Eu nasci em novembro de 1987, saudável, forte, chorando alto. O nome na certidão foi Cauã, como Dona Zilda tinha determinado. Minha mãe olhava para mim e agradecia aos orixás pela proteção. Ela achava que tinha feito a coisa certa. Achava que estava me protegendo. Coitada da minha mãe. Ela não fazia ideia do que tinha acabado de fazer. Dona Creuza foi me visitar no hospital. Ficou ali do lado do berço, olhando para mim em silêncio por um longo tempo. Minha mãe achou que ela ia fazer escândalo, brigar, reclamar, mas minha avó não disse nada. Só deixou uma lágrima escorrer pelo rosto, fechou os olhos e eu tenho certeza de que ela estava orando.
Naquele momento, enquanto eu dormia sem saber de nada, uma guerra tinha começado pela minha alma e eu era o campo de batalha. Minha infância foi estranha desde o começo, mas eu não sabia disso na época. Para mim, tudo aquilo era normal. Era a única realidade que eu conhecia. Cresci no bairro Tomba, naquelas ruas de terra vermelha, com o sol quente de Feira de Santana castigando o ano inteiro. Minha mãe trabalhava o dia todo no hospital, então eu ficava muito tempo sozinho ou na casa de Dona Zilda, e foi na casa dela que as coisas começaram a ficar estranhas. Com 4 anos, eu comecei a conversar com alguém que ninguém mais via. Eu chamava ele de Véio. Era um homem negro, velho, com chapéu de palha e olhos amarelos. Pelo menos era assim que eu descrevia para minha mãe quando ela perguntava. Ela achava bonito, sabe? Dizia que era o protetor que Dona Zilda tinha colocado em mim se manifestando. Ficava até orgulhosa, mas Véio não era protetor nenhum. Isso eu só fui entender muito tempo depois. Véio conversava comigo quase todo dia. No começo eram coisas bobas, brincadeiras, histórias, mas com o tempo ele começou a dar ordens. Falava baixinho no meu ouvido. Não conta pra ninguém que eu existo, Cauã. Se você contar, eu vou embora e você vai ficar sozinho. Você não quer ficar sozinho, quer? Eu tinha pavor de ficar sozinho. Então eu obedecia. Guardava o segredo de Véio como se fosse a coisa mais importante do mundo. Dona Creuza, minha avó evangélica, percebia que tinha algo errado comigo. Ela não visitava muito porque minha mãe não gostava dela por perto, mas quando ia, ficava me observando. Uma vez, eu devia ter uns 5 anos. Ela veio me visitar enquanto eu dormia. Minha mãe tinha saído para trabalhar no turno da noite. Dona Creuza ficou do lado da minha cama orando baixinho, com um vidrinho de óleo na mão. Ela queria me ungir. O que aconteceu naquela noite eu só soube porque ela mesma me contou anos depois. Ela disse que no momento em que o óleo tocou minha testa, eu abri os olhos de repente. Mas não eram meus olhos. Ela disse que eram olhos de adulto, olhos com ódio. E a voz que saiu da minha boca de criança de 5 anos era grossa, de homem velho. Eu disse só 2 palavras. Não encosta. Depois voltei a dormir como se nada tivesse acontecido. Minha avó saiu da casa tremendo. No dia seguinte, ela foi contar para minha mãe o que tinha visto. Queria alertar, queria ajudar, mas minha mãe ficou furiosa. Gritou com Dona Creuza, chamou ela de louca, de fanática. Disse, sai da minha casa com essa macumba evangélica, não volta mais aqui. Minha avó foi expulsa e eu fiquei lá, sozinho com minha mãe. E com Véio. Quando eu tinha 7 anos, minha mãe fez uma coisa que eu só descobri muito tempo depois. Numa madrugada, ela me acordou, me vestiu e me levou até uma encruzilhada perto do bairro. Eu estava com sono, não entendia nada. Dona Zilda estava lá, esperando com velas, cachaça, charutos. Fizeram algum tipo de ritual comigo ali, no meio da noite. Eu não lembro de quase nada daquela noite. É como se minha memória tivesse sido apagada, mas minha mãe lembrava. Ela renovou a consagração, renovou o pacto. Aos 10 anos, aconteceu uma coisa que assustou até a minha professora. Eu estudava numa escola municipal ali perto do Tomba e a professora me chamou para conversar depois da aula. Ela tinha achado um caderno meu cheio de desenhos, mas não eram desenhos de criança normal. Eram corpos enforcados, olhos vermelhos, figuras sombrias. E tinha frases escritas numa língua que eu não conhecia. A professora perguntou de onde eu tinha copiado aquilo. Eu não soube responder porque eu não lembrava de ter desenhado. Minha mãe foi chamada na escola. A professora mostrou os desenhos, disse que estava preocupada, sugeriu acompanhamento psicológico. Mas minha mãe não levou para psicólogo nenhum. Levou os desenhos para Dona Zilda. E sabe o que a velha disse? Disse que era bom sinal, que era o orixá guerreiro se expressando através de mim, que eu tinha força espiritual.
Minha mãe voltou para casa aliviada e eu continuei desenhando coisas que não entendia, ouvindo a voz de véio toda noite antes de dormir. Aqueles anos da minha infância foram assim, cheios de sinais que ninguém queria ver. Ou melhor, que todos viam, mas interpretavam do jeito errado. Minha mãe achava que eu era especial, protegido. Dona Zilda achava que eu era um escolhido dos orixás. Só Dona Creusa sabia a verdade. E ninguém acreditava nela. Enquanto isso, véio ficava cada vez mais presente, cada vez mais controlador. E eu nem desconfiava que aquilo que eu achava ser proteção era, na verdade, uma prisão da qual eu não sabia como escapar. O ano era 1999. Eu tinha 12 anos quando meu pai foi embora de vez. Não foi uma surpresa para ninguém, para ser sincero. Edivaldo já era um fantasma dentro de casa fazia tempo. Aparecia de vez em quando, dormia, comia e sumia de novo nas estradas. Mas naquele ano, ele não voltou mais. Fugiu com outra mulher para Sergipe e nunca mais deu notícias. Minha mãe, que já era frágil, desmoronou de vez. Marlene começou a beber depois que meu pai abandonou a gente. No começo, era uma cerveja à noite para relaxar, depois virou cachaça todo dia. Ela chegava do hospital cansada, sentava na cadeira da cozinha e bebia até apagar. Eu, com 12 anos, aprendi a esquentar minha própria comida, a lavar minha própria roupa. A casa, que já era triste, ficou mais triste ainda. E véio, aquela presença que me acompanhava desde criança, parecia ficar mais forte quanto mais minha mãe afundava. 2 anos se passaram assim, no automático. Eu ia para a escola, voltava, cuidava de mim mesmo. Não tinha amigos de verdade. Os outros meninos me achavam estranho. Eu era o garoto quieto que ficava no canto, que às vezes falava sozinho sem perceber. Em 2001, eu já tinha 14 anos e uma certeza no peito de que tinha algo muito errado comigo. Só não sabia o quê. Foi num sábado à noite daquele ano que tudo começou a fazer sentido. Dona Creusa, minha avó, estava na igreja dela, a Assembleia de Deus lá no bairro Cidade Nova. Tinha uma missionária visitante de São Paulo pregando naquela noite, uma mulher que nunca tinha vindo à Feira de Santana antes. No meio do culto, essa missionária parou a pregação. Ficou em silêncio por uns segundos, com os olhos fechados. Depois começou a falar. Ela disse assim: "O Senhor está me mostrando algo. Tem um jovem nessa cidade que foi consagrado às trevas antes de nascer. O nome que deram para ele é uma corrente. Ele acha que é protegido, mas é prisioneiro. A avó que fez isso já pagou o preço. A mãe vai pagar também se não houver arrependimento." A igreja inteira ficou em silêncio. Mas a missionária não tinha terminado. Ela completou: "Mas Deus quer libertar esse jovem. O nome verdadeiro dele deveria ser João." Minha avó quase desmaiou ali no banco da igreja. Ela sabia que era sobre mim. Sabia que aquela palavra era a confirmação de tudo que ela sentia desde que eu nasci. No dia seguinte, um domingo de manhã, ela foi até a casa da minha mãe. Eu estava no quarto quando ouvi as vozes na sala. Dona Creusa contando sobre a profecia, implorando para minha mãe ouvir. Me escondi atrás da porta para escutar. Minha mãe ficou branca quando ouviu. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Depois o rosto dela mudou, ficou vermelho de raiva. Ela gritou: "Sai da minha casa, Creusa. Vocês crentes só sabem maldizer os outros. Dona Zilda salvou meu filho, deu proteção para ele, e vocês ficam aí querendo destruir." Minha avó tentou argumentar, mas minha mãe empurrou ela porta afora. Ouvi minha avó chorando do lado de fora. Eu fiquei ali parado, atrás da porta, com o coração disparado. As palavras da missionária que minha avó tinha repetido ficaram martelando na minha cabeça. Consagrado às trevas, prisioneiro, corrente. Pela primeira vez na vida, eu senti medo de verdade. Pensei em véio, nos desenhos que eu fazia sem lembrar, nas coisas estranhas que aconteciam perto de mim. Será que era tudo verdade?
Será que eu não era protegido e sim preso? Naquela noite, sozinho no meu quarto, eu fiz uma coisa que nunca tinha feito antes. Eu tentei orar. Não sabia como, não conhecia as palavras certas. Só sussurrei baixinho. Deus, se o Senhor existe de verdade, me mostra a verdade. Me mostra o que eu sou. Fiquei esperando alguma coisa acontecer. Um sinal, uma voz, qualquer coisa. Mas só tinha silêncio. Achei que Deus não tinha me ouvido. Desisti e dormi. O que eu não sabia é que naquela mesma noite, minha avó Creuza começou um jejum. 40 dias sem comer, só água e oração. Tudo pelo neto que ela amava. Ela não contou para ninguém, não fez alarde. Só orava de madrugada todos os dias, pedindo a Deus pela minha libertação. Eu não fazia ideia disso na época. Só fui descobrir anos depois, quando já era tarde demais para agradecer ela em vida. Mas aquele jejum foi o começo da minha salvação. 2003 foi o ano em que tudo começou a desmoronar de vez. Eu tinha 16 anos e já não era mais aquele menino quieto da escola. Tinha virado um adolescente revoltado, cheio de raiva de tudo e de todos. Raiva do meu pai que tinha me abandonado. Raiva da minha mãe que vivia bêbada. Raiva de mim mesmo por ser tão estranho. E foi nesse ano que Dona Zilda adoeceu. Câncer. Descobriu tarde demais, já estava espalhado pelo corpo todo. Ela definhou em 3 meses. Aquela mulher que sempre pareceu tão forte, tão cheia de poder, foi secando como uma folha no sol de Feira de Santana. Minha mãe ia visitar ela todo dia, chorava. Pedia para os orixás curarem sua mãe de criação. Mas os orixás não responderam. Em setembro daquele ano, Dona Zilda morreu. E o velório dela foi uma das coisas mais estranhas que eu já vi na minha vida. A casa estava cheia de filhos de santo, todo mundo de branco cantando os pontos de despedida. Mas tinha algo errado. As pessoas choravam, sim, mas mantinham distância do caixão. Ninguém queria chegar muito perto do corpo. Quando eu finalmente criei coragem e fui olhar, entendi o porquê. O rosto de Dona Zilda estava congelado numa expressão de puro terror. A boca aberta, como se estivesse gritando, os olhos arregalados. A maquiagem que tinham colocado não conseguia esconder aquilo. Nos 3 dias seguintes ao enterro, os vizinhos da casa de Dona Zilda relataram um cheiro forte de enxofre vindo de lá. Um cheiro que não ia embora com nada, nem com incenso, nem com desinfetante. Ninguém explicou aquilo. E eu comecei a ter pesadelos. Toda noite, Dona Zilda aparecia nos meus sonhos, mas não era a Dona Zilda que eu conhecia. Ela estava num lugar escuro, quente, e gritava para mim: "Me tira daqui, Cauã! Tá quente demais! Me tira!" Eu acordava suando, com cheiro de queimado no nariz. A partir daí, minha queda foi rápida. Comecei a matar aula, a andar com uma turma pesada do bairro. Foi nessa época que conheci Leandro, que virou meu melhor amigo. Ele era filho de mãe solteira também, revoltado como eu, e já fumava maconha. Me ofereceu um dia depois da aula. Eu aceitei sem pensar 2 vezes. Queria qualquer coisa que me fizesse esquecer os pesadelos, esquecer o rosto de Dona Zilda, esquecer a voz de véio que agora eu ouvia até de dia. Da maconha para cocaína foi um passo. Leandro conhecia os caras do tráfico do Tomba e eles sempre tinham produto sobrando. Em menos de 1 ano, eu já era usuário frequente. Minha mãe, bêbada demais para perceber qualquer coisa, nem notava quando eu chegava em casa com os olhos vermelhos, falando enrolado. A gente mal se falava, ela no mundo dela, eu no meu. 2 zumbis dividindo a mesma casa. Em 2004, com 17 anos, eu comecei a trabalhar para o tráfico. Não foi por maldade, foi por necessidade. As contas de casa estavam todas atrasadas, não tinha comida na geladeira, e minha mãe tinha perdido o emprego no hospital por causa da bebida. Virei aviãozinho, entregava os pacotes para os clientes, recebia uma mixaria no final do dia. Me dizia que era temporário, que logo ia sair fora. Mentira que eu contava para mim mesmo.
Em 2005, eu fui preso pela primeira vez. Porte de drogas. Passei uma noite na delegacia de Feira de Santana, numa cela fria, fedendo a urina e suor. Tinha um senhor ali comigo, um homem de uns 60 anos, preso por roubo. Ele ficou me olhando a noite inteira, em silêncio, de um jeito que me deixava nervoso. De madrugada, ele finalmente falou: "Tu tem coisa ruim em cima, garoto. Eu vejo essas coisas. Aprendi no candomblé, mas saí porque vi demais. Isso que tá em ti não é orixá, não. É outra coisa, coisa velha, coisa que não larga." Eu ri na hora, disse que ele era doido, mas não dormi o resto da noite. As palavras dele se juntaram com as palavras da missionária que minha avó tinha contado. Consagrado às trevas. Coisa velha que não larga. Tudo apontando para a mesma direção e eu ainda me recusando a ver. Enquanto isso, minha irmã Thalita era a única luz naquela casa escura. Ela tinha 11 anos em 2005, mas já fazia mais que qualquer adulto. Cuidava da minha mãe quando ela passava mal de tanto beber, escondia a vergonha dos vizinhos, fazia comida com o pouco que tinha. E, escondido de Marlene, ela tinha começado a frequentar a igreja com uma amiga da escola. Minha irmãzinha estava conhecendo Jesus, enquanto eu afundava cada vez mais no inferno. Junho de 2004. Festa de São João no bairro Tomba. Eu tinha 17 anos e estava com Leandro e mais uns amigos perto da fogueira grande que tinham montado no meio da rua. O forró tocava alto, o cheiro de milho assado e canjica se misturava com a fumaça. Eu tinha bebido bastante cachaça e fumado um baseado antes de chegar. Estava rindo de alguma besteira que alguém tinha falado, me sentindo leve pela primeira vez em semanas. De repente, sem nenhum aviso, eu parei de rir. Meu corpo travou. Meus olhos ficaram fixos na fogueira, nas chamas laranjas dançando. Eu não conseguia desviar o olhar, não conseguia me mexer. Era como se alguma coisa tivesse tomado o controle do meu corpo e me transformado numa estátua. Leandro percebeu que tinha algo errado. Ele me cutucou no ombro e perguntou: "Ei, Cauã, que foi, rapaz? Tu tá bem?" Eu virei a cabeça devagar, muito devagar, de um jeito que não era natural. Senti um sorriso se abrir no meu rosto, mas não era eu sorrindo. Era outra coisa. Meus amigos olhavam para mim com cara de confusão. Leandro deu um passo para trás, e então uma voz saiu da minha boca. Mas não era a minha voz. Era rouca, grossa, parecia que tinham várias pessoas falando ao mesmo tempo. A voz disse: "Cauã não está. Cauã é nosso desde antes de nascer. A velha nos deu ele. A mãe confirmou: vocês não podem ter ele." Os meninos começaram a rir, achando que era brincadeira de bêbado. Um deles disse: "Para com isso, Cauã, tu tá zoando demais." Mas uma senhora que vendia milho ali perto não riu. Ela me olhou, largou a espiga que estava segurando e se afastou fazendo o sinal da cruz. Ela conhecia esse tipo de coisa. Sabia o que estava vendo. Eu desmaiei ali mesmo, caí no chão de terra batida perto da fogueira. Acordei uns 15 minutos depois, com Leandro jogando água no meu rosto. Todo mundo tinha se afastado de mim. Perguntei o que tinha acontecido e Leandro contou. Eu não lembrava de nada. Absolutamente nada. Só lembrava de estar olhando para o fogo e depois acordar no chão. Disse para ele que era mentira, que eu não tinha falado aquilo, mas no fundo, bem lá no fundo, eu sabia que era verdade. A partir daquela noite, as coisas pioraram muito. Meus amigos começaram a me evitar. Paravam de falar quando eu chegava perto, trocavam de calçada quando me viam na rua. Só Leandro ficou do meu lado, e mesmo ele me olhava diferente agora. E começaram os apagões. Eu perdia horas do meu dia, às vezes uma tarde inteira. Simplesmente não lembrava onde tinha estado, o que tinha feito. Era como se alguém desligasse a minha consciência e ligasse de novo horas depois. Os traficantes do bairro também começaram a ficar com medo de mim.
Quando eu ficava nervoso, coisas estranhas aconteciam por perto. Lâmpadas estouravam, cachorros latiam sem parar, as pessoas sentiam calafrio, mesmo no calor de 40 graus de Feira de Santana. O chefe do tráfico, um homem violento que não tinha medo de nada nesse mundo, me chamou um dia e disse: "Tu é útil, garoto, mas não fica perto de mim, tem algo muito errado contigo." A voz de velho, que eu não ouvia desde a infância, voltou, mas agora era diferente. Não era mais aquele tom amigável de quando eu era criança. Era uma voz de comando, de posse. Toda noite, antes de eu dormir, ela sussurrava no meu ouvido: "Você é meu, Cauã, sempre foi, desde antes de nascer. Não adianta correr." Eu tapava os ouvidos, enfiava a cabeça no travesseiro, mas não adiantava. A voz vinha de dentro de mim. Comecei a acordar toda madrugada no mesmo horário, 3 horas da manhã. Abria os olhos de repente, com o coração disparado, sentindo uma presença no quarto. Nunca via nada, mas sentia algo me observando do canto escuro, esperando paciente. O cheiro de enxofre que os vizinhos tinham sentido na casa de Dona Zilda agora aparecia no meu quarto às vezes. Eu estava enlouquecendo. Ou pelo menos era isso que eu achava. Eu não contava essas coisas para ninguém. Quem ia acreditar? Iam me chamar de louco, de drogado, alucinando. Então eu guardava tudo para mim. E a cada dia que passava, eu sentia que estava perdendo o controle do meu próprio corpo, da minha própria mente. Velho estava ficando mais forte e eu estava ficando mais fraco. Era só uma questão de tempo até eu desaparecer de vez e sobrar só ele. 2006. Eu tinha 19 anos e estava no fundo do poço. Usava cocaína quase todo dia. Tinha perdido uns 10 quilos, meu rosto estava chupado e meus olhos sempre vermelhos. Leandro estava na mesma situação que eu, ou pior. A gente se afundava junto, um puxando o outro para baixo. Naquela época, eu já não dormia direito fazia meses. Os pesadelos com Dona Zilda, a voz de véio, os apagões, tudo junto estava me destruindo por dentro. Foi numa noite de agosto que aconteceu a coisa que mais me marcou na vida. Eu e Leandro estávamos numa casa abandonada no bairro Feira X, um lugar que a gente usava para se drogar longe de todo mundo. Leandro tinha conseguido uma quantidade grande de cocaína naquele dia, não sei com quem. A gente cheirou junto, rindo, falando besteira. Mas Leandro não parou. Ele continuou cheirando, uma carreira atrás da outra, como se quisesse esquecer alguma coisa que eu não sabia. De repente, ele começou a passar mal. Suor frio, tremores, os olhos revirando. Eu percebi que era overdose, mas não sabia o que fazer. Não tinha celular, não tinha ninguém por perto. Segurei meu amigo nos braços e comecei a gritar: "Aguenta, Leandro! Aguenta! Não faz isso comigo!" Mas ele estava indo embora bem ali na minha frente, e eu não podia fazer nada para impedir. Nos últimos segundos, Leandro parou de tremer. Ficou quieto, olhando para algum ponto atrás de mim, alguma coisa que eu não conseguia ver. Os olhos dele estavam arregalados de terror. E então ele sussurrou as últimas palavras que eu jamais esqueceria. "Tô vendo, tá quente. Não vai para lá, Cauã. Não vai." A cabeça dele tombou pro lado. Leandro morreu nos meus braços naquela casa abandonada. Eu enlouqueci depois daquela noite. Não fui no enterro, não consegui encarar a mãe dele. Fiquei dias trancado no meu quarto sem comer, sem falar com ninguém. A voz de velho ria na minha cabeça. "Ele foi primeiro, você vai depois. É só questão de tempo." Eu não aguentava mais. Precisava de ajuda, de qualquer tipo de ajuda. Então fiz uma coisa que nunca pensei que faria. Procurei um pai de santo famoso em Salvador. Juntei o dinheiro que tinha, peguei um ônibus e fui até lá. O homem era conhecido por resolver casos difíceis, casos que outros não conseguiam. Paguei caro pelo trabalho. Ele começou o ritual, acendeu as velas, cantou os pontos. Mas no meio da coisa, ele parou.
Olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era medo, medo de verdade. Ele disse: "Eu não consigo te ajudar, garoto. O que está em você é mais forte que meus guias. Eles estão com medo. Sai daqui. Eu não posso fazer nada por você." Me devolveu o dinheiro e praticamente me empurrou para fora da casa. Eu voltei para a Feira de Santana mais desesperado do que tinha ido. Se nem o candomblé conseguia me ajudar, quem ia conseguir? Quando cheguei em casa, minha mãe estava bêbada como sempre. Mas naquela noite ela estava pior, mais agressiva. Me olhou com desprezo e disparou: "Você nasceu errado, Cauã. Trouxe desgraça para essa casa desde o primeiro dia. Seu pai foi embora por sua causa. Dona Zilda morreu por sua causa. Tudo é sua culpa." Eu não respondi. Só saí de casa e comecei a andar pelas ruas escuras de Feira de Santana. Dezembro de 2006. 3 horas da madrugada. Eu estava no viaduto da BR-116, que corta a cidade, olhando para os carros passando lá embaixo. Subi na mureta devagar, o vento batendo no meu rosto. A voz de velho surgiu na minha cabeça, mais clara do que nunca. "Pula! Acaba com isso! Você é meu do mesmo jeito. De um lado ou de outro você é meu. Pelo menos assim a dor para." Eu fechei os olhos. Estava pronto para pular. Foi quando ouvi o barulho de um caminhão freando atrás de mim. Passos rápidos. Alguém me agarrou pelo braço com força e me puxou para baixo. Era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, olhos claros. Ele me segurou pelos ombros e disse: "Desce daí, filho. Ainda não é sua hora. Deus tem um plano para você." Ele começou a orar. Orava em línguas, com uma autoridade que eu nunca tinha visto. E naquele momento, pela primeira vez em anos, a voz de velho ficou em silêncio. O caminhoneiro ficou comigo até o sol nascer. Sentamos na beira da estrada, eu chorando como uma criança, ele ali do meu lado em silêncio, só orando de vez em quando. Quando eu finalmente me acalmei, ele começou a falar. Falou sobre Jesus, sobre libertação, sobre segunda chance. Disse que não importava o que eu tinha feito, não importava o que tinham feito comigo. Deus podia mudar tudo. Eu queria acreditar, mas não conseguia. Estava destruído demais. Antes de ir embora, o caminhoneiro me olhou nos olhos e disse: "Procura uma igreja de verdade, filho. Não uma igreja de fachada, uma igreja onde o poder de Deus opera. Ele vai te mostrar qual é." Eu perguntei o nome dele. Ele sorriu e respondeu: "Isso não importa." Subiu no caminhão e foi embora. Eu fiquei ali parado vendo o veículo sumir na estrada. Nunca mais encontrei esse homem. Perguntei para todo mundo na região. Ninguém conhecia um caminhoneiro com aquela descrição. Voltei para casa naquela manhã diferente. Não curado, não liberto, mas com uma semente plantada no peito. Alguma coisa tinha mudado naquela madrugada no viaduto. A voz de velho ainda estava lá, mas parecia mais fraca, mais distante, como se a oração daquele homem tivesse criado uma barreira, mesmo que temporária. Eu precisava de ajuda, e pela primeira vez na vida, eu sabia que essa ajuda não viria do candomblé. 2007 chegou e minha irmã Thalita já estava com 14 anos. Ela tinha se convertido há 2 anos numa igreja Assembleia de Deus, lá no bairro Cidade Nova. A mesma igreja que minha avó Creuza frequentava. O pastor era um homem chamado Erivaldo, ex-pedreiro, ex-alcoólatra, transformado pelo poder de Deus. Thalita me convidava para ir no culto toda semana. E toda semana eu recusava. Eu dizia para ela: "Para com isso, Thalita. Igreja não é para mim. Tu não sabe o que eu tenho dentro de mim. Eu sou caso perdido." Minha irmã nunca discutia, só sorria triste e dizia: "Eu vou continuar orando por você, meu irmão." E ela orava, todo dia, de joelhos no quarto dela, pedindo a Deus pela minha libertação. Ela escrevia num caderninho: "Cauã vai se converter, eu creio." Ela nunca duvidou. Uma noite, eu tive um pesadelo diferente de todos os outros. Não era Dona Zilda dessa vez. Era Leandro.
Ele estava num lugar escuro, vermelho, quente. As paredes pareciam feitas de carne viva, pulsando. Leandro gritava de dor, o corpo dele se contorcendo. Ele me viu ali, parado, olhando, e gritou para mim: vai enquanto dá tempo, Cauã. Eu não posso mais, mas você ainda pode, vai. Acordei encharcado de suor, tremendo, chorando. O sol estava nascendo e eu não conseguia tirar a imagem de Leandro da minha cabeça. Aquele grito de desespero, aquele lugar horrível. Pela primeira vez eu tive medo real. Não de morrer, mas de para onde eu ia depois. Levantei da cama e fui procurar minha irmã. Ela estava na cozinha fazendo café. Eu disse só uma frase: vou com você no culto. Só uma vez. Talita quase derrubou a xícara. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela segurou. Não fez escândalo, não gritou aleluia. Só balançou a cabeça e disse: hoje à noite, 7 horas, fica pronto. O que eu não sabia é que ela já tinha pedido para o pastor Erivaldo jejuar por mim. E o pastor tinha dito uma coisa estranha para ela. Pode trazer teu irmão, Talita. Deus me mostrou o rosto de um jovem em sonho essa semana. Acho que é ele. Naquele domingo à noite, eu entrei numa igreja evangélica pela primeira vez na vida. Estava drogado. Tinha fumado um baseado antes de sair de casa para criar coragem. Meus olhos estavam vermelhos, minha roupa amassada. As irmãs da igreja me olharam torto quando eu passei. Alguns cochicharam, mas pastor Erivaldo veio até mim, me cumprimentou com um aperto de mão firme e disse: seja bem-vindo, filho. Senta aqui na frente. Ele apontou para o primeiro banco. Eu sentei. O coração disparado, as mãos suando, a voz de véio gritava na minha cabeça: sai daqui, sai agora, esse lugar não é para você. Mas eu não saí. Alguma coisa me mantinha ali, grudado naquele banco. O culto começou. O louvor encheu o salão. E eu senti uma coisa estranha, uma mistura de terror e esperança. Terror do que poderia acontecer, esperança de que alguma coisa finalmente ia mudar. Eu não sabia, mas aquela noite ia mudar tudo para sempre. O culto começou normal. Louvor, oração, algumas pessoas levantando as mãos, outras ajoelhadas. Eu ficava olhando tudo aquilo sem entender direito. Era diferente de tudo que eu conhecia. Não tinha imagem, não tinha vela, não tinha ponto cantado. Só aquelas pessoas de olhos fechados, adorando um Deus que eu não conhecia. Mas por dentro, eu estava inquieto, suando demais, as pernas tremendo, o coração acelerado. Véio gritava cada vez mais alto na minha cabeça para eu ir embora. A pregação foi sobre libertação. Pastor Erivaldo falou sobre correntes espirituais, sobre pactos feitos sem consentimento, sobre o poder do sangue de Jesus para quebrar qualquer maldição. Cada palavra parecia direcionada para mim. Eu tentava não olhar para o pastor, tentava pensar em outra coisa, mas era impossível. Era como se ele estivesse lendo minha vida inteira ali, na frente de todo mundo. Eu queria correr, mas meu corpo não obedecia. Quando chegou a hora da oração final, pastor Erivaldo desceu do púlpito. Ele caminhou devagar entre os bancos, orando em línguas, impondo as mãos em algumas pessoas. Eu abaixei a cabeça, rezando baixinho para ele não vir até mim. Mas ele veio. Parou bem na minha frente, colocou a mão no meu ombro e começou a orar. A mão dele queimava, parecia ferro quente na minha pele. E então, meu corpo não era mais meu. Eu caí no chão. Não desmaiei, estava consciente, mas não controlava nada. Meu corpo começou a se contorcer, minhas costas arqueando de um jeito que não era natural. E uma voz saiu da minha boca. Não era minha voz, era grossa, raivosa, cheia de ódio. A voz disse: sai daqui, homem de Deus, esse é nosso. A velha nos deu ele antes de nascer. A mãe confirmou na encruzilhada. 3 gerações essa família nos serve. A igreja inteira parou. Algumas mulheres começaram a chorar. Crianças foram levadas para fora. Minha irmã Talita estava ajoelhada perto de mim, chorando e orando. E Dona Creuza,
Minha avó de 78 anos estava lá também. Ela tinha vindo ao culto naquela noite sem saber que eu estaria ali. Ela orava com uma autoridade que eu nunca tinha visto, como alguém que tinha esperado décadas por aquele momento. Pastor Erivaldo não recuou. Ele se abaixou perto de mim e disse com voz firme: "Em nome de Jesus, identifique-se." A coisa dentro de mim riu. Uma risada horrível, debochada. Depois respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos. A velha nos chamou de proteção, mas proteção cobra preço. O preço é a alma." O pastor declarou: "O sangue de Jesus anula todo pacto. Essa vida pertence a Cristo." Meu corpo gritou de dor e 3 lâmpadas da igreja estouraram ao mesmo tempo. Então aconteceu algo que ninguém esperava. Meus olhos, ou os olhos da coisa dentro de mim, viraram para o fundo da igreja. Minha mãe estava lá. Talita tinha conseguido convencer ela a vir. A voz que saiu de mim falou diretamente para Marlene. "Você sabe o que fez, Marlene? Lembra da encruzilhada quando ele tinha 7 anos? Você renovou o pacto. Você deu seu filho de novo. Não se faça de inocente." Minha mãe caiu de joelhos, soluçando. Ela nunca tinha contado aquilo para ninguém. A coisa ainda tentou desestabilizar o pastor. Virou para ele e disse com voz suave, quase gentil: "Sua esposa perdeu um filho antes de você conhecer ela. Um aborto espontâneo. O nome seria Daniel. Ela nunca te contou que foi culpa dela." Pastor Erivaldo estremeceu. Lágrimas escorreram pelo rosto dele, mas ele não parou. Respondeu com voz firme: "O sangue de Jesus é maior que qualquer segredo. Saia agora." Mas não saiu naquela noite. A batalha era árdua demais. Foram necessários 3 cultos ao longo de uma semana. A igreja inteira jejuou. Oração de madrugada, correntes de intercessão. Na 3ª noite, depois de horas de confronto, a voz saiu pela última vez. Disse: "Vocês venceram essa, mas essa família tem feridas antigas. Cuidem bem dele." E então silêncio. Um silêncio completo. Eu desmaiei de verdade dessa vez. Quando acordei, estava deitado no chão, a cabeça no colo da minha irmã. Me sentia leve, absurdamente leve. Como se tivesse carregado um caminhão nas costas a vida inteira e agora alguém tivesse tirado. Eu não lembrava de nada que tinha acontecido, só sentia paz. Olhei para o pastor Erivaldo, que estava exausto, mas sorrindo, e perguntei: "Acabou?" Ele respondeu: "Não, filho, agora começa." Uma semana depois da libertação, eu era outra pessoa, literalmente. Não usei droga nenhuma nesses 7 dias, e o mais estranho é que eu não sentia vontade. 0. Aquela fissura que me consumia todo dia simplesmente desapareceu. O cheiro de enxofre que às vezes eu sentia no meu quarto sumiu. Os pesadelos pararam. E a voz de véio, silêncio absoluto. Pela primeira vez, desde os 4 anos de idade, minha mente estava em paz. Eu dormia a noite inteira agora. Não acordava mais às 3 da manhã com sensação de presença no quarto. Não tinha mais apagões, não perdia mais horas do dia. Era como se alguém tivesse ligado uma luz dentro de mim que estava apagada desde que eu nasci. Minha mãe me olhava diferente, meio assustada, meio esperançosa. Talita sorria o tempo todo. Ela sabia que as orações dela tinham sido respondidas. Pastor Erivaldo marcou um culto especial para aquela semana. Não era um culto normal, era só para a família e alguns intercessores da igreja. Ele disse que era hora de renunciar formalmente, hora de fechar as portas que tinham sido abertas antes de eu nascer. Eu não entendia direito o que isso significava, mas confiava nele. Aquele homem tinha enfrentado os demônios que me possuíam sem recuar. Eu seguiria qualquer instrução que ele desse. Naquela noite, a igreja estava quase vazia, só umas 20 pessoas. Minha mãe estava lá, ainda abalada com tudo que tinha acontecido. Talita do meu lado,
segurando minha mão. E Dona Creusa, minha avó, sentada no primeiro banco com os olhos cheios de lágrimas. Ela tinha esperado mais de 20 anos por aquele momento. Desde que eu era um bebê no hospital, ela orava por isso. E finalmente estava acontecendo. Pastor Erivaldo me chamou até o altar. Eu ajoelhei ali, de cabeça baixa, o coração batendo forte. Ele colocou a mão na minha cabeça e começou a me guiar nas palavras. Eu repeti cada frase com a voz tremendo. Eu, Cauã, renuncio a todo pacto feito em meu nome, com meu conhecimento ou sem ele. Renuncio à consagração feita por minha avó. Renuncio à renovação feita por minha mãe. Renuncio ao nome que me deram em dedicação às trevas. Declaro que pertenço a Jesus Cristo. Meu nome verdadeiro é o que Deus escolher. No momento que eu terminei de falar, senti uma náusea forte subindo. Levantei correndo e fui para o banheiro da igreja. Vomitei algo escuro, quase preto, que eu não sei explicar o que era. Não era comida, não era bile, era outra coisa. Fiquei ali no banheiro por uns 5 minutos, tremendo, suando frio. Quando voltei para o salão, eu me sentia limpo, limpo por dentro de um jeito que nunca tinha sentido na vida. Pastor Erivaldo me olhou e perguntou: "Qual nome você quer usar no batismo, filho?" Eu não hesitei nenhum segundo. Respondi: "João." Era o nome que minha avó Creusa queria desde o começo. Era o nome que deveria ter sido o meu. Olhei para minha avó sentada no banco. Ela chorava em silêncio, as mãos levantadas para o céu, os lábios sussurrando: "Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor." Aquele jejum de 40 dias que ela tinha feito 6 anos antes finalmente tinha sido respondido. 2 semanas depois, Dona Creusa adoeceu. Pneumonia. Com 78 anos, o corpo já estava fraco demais. Ela foi internada no Hospital Dom Pedro de Alcântara, o mesmo hospital onde minha mãe trabalhava, o mesmo hospital onde eu nasci. Fui visitar ela todo dia. Ficava ali, do lado da cama, segurando a mão fina e enrugada dela, sem saber o que dizer. Mas ela sabia. Ela sempre soube. Num desses dias, ela apertou minha mão com uma força que eu não esperava. Me olhou com aqueles olhos cansados, mas cheios de paz, e disse: "Eu esperei sua vida inteira por isso, meu filho. Eu vi em sonho quando você era bebê. Vi você pregando cheio do Espírito Santo. Eu sabia que ia acontecer. Só precisava esperar. Agora posso descansar." Eu chorei. Implorei: "Vó, não vai ainda, fica mais um pouco." Ela sorriu e respondeu: "Minha missão acabou. Cuida da tua mãe. E lembra, o inimigo foi derrotado, mas guerra espiritual não para. Fica firme." Dona Creusa morreu naquela noite, dormindo, em paz, com um sorriso no rosto. O contraste com a morte de Dona Zilda não podia ser maior. Uma morreu em terror, a outra em paz. Uma serviu às trevas a vida inteira, a outra serviu a Deus. Eu, que tinha sido disputado pelas duas, finalmente sabia de que lado eu queria estar. A mulher que tinha orado por mim por mais de 20 anos tinha ido embora, mas o legado dela ia ficar para sempre. Março de 2009. Igreja Assembleia de Deus, do bairro Cidade Nova. O tanque batismal estava cheio, a água limpa refletindo as luzes do salão. Eu estava ali do lado, vestido de branco, esperando minha vez. O coração batia forte, mas não era de medo, era de alegria. Uma alegria que eu não sabia que existia. A igreja estava lotada, e na primeira fila, minha mãe Marlene estava sentada, sóbria, chorando baixinho. A conversão da minha mãe não foi fácil. Depois de tudo que aconteceu na minha libertação, ela ficou abalada por meses. Continuou bebendo, continuou se afundando na culpa. Ela se culpava por tudo, pela consagração, pela encruzilhada, pelos anos de sofrimento. Mas Thalita não desistiu dela. Orava todo dia, convidava para o culto, mostrava amor mesmo. Quando minha mãe a empurrava para longe. Uns 6 meses depois da minha libertação, minha mãe finalmente quebrou.
Ela veio até mim num domingo de manhã, caiu de joelhos na minha frente e disse chorando: "Me perdoa, meu filho. Eu não sabia o que estava fazendo. Achava que estava te protegendo. Dona Zilda era como mãe para mim. Eu confiei nela. Me perdoa pelo que eu fiz contigo." Eu levantei ela do chão e abracei forte. Disse: "Mãe, Jesus já te perdoou. Se ele perdoou, quem sou eu para guardar mágoa? Eu também te perdoo." Minha mãe chorou por horas naquele dia. Depois pediu para ir na igreja comigo. Foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes. 3 meses depois, ela entregou a vida a Cristo. Largou a bebida de vez. Hoje, ela é diaconisa na mesma igreja, lidera o grupo de mulheres. O testemunho dela já ajudou dezenas de mães que fizeram coisas parecidas sem saber. Deus não só me libertou minha família inteira. Naquele dia de março, pastor Erivaldo me chamou para o tanque. Eu desci os degraus devagar, a água fria batendo na cintura. O pastor colocou a mão nas minhas costas e declarou em voz alta: "Eu te batizo, João, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sepultado com Cristo, ressuscitado para nova vida." Ele me mergulhou na água. Quando eu subi, a igreja inteira aplaudia, chorava, louvava. E naquele exato momento, depois de meses de seca em Feira de Santana, começou a chover lá fora. Chuva forte, refrescante. Os irmãos olharam para cima e choraram mais. Deus está lavando a terra. 2011. Eu me casei com Rebeca, uma moça da igreja, professora de escola pública, mulher de Deus, guerreira de oração. O casamento foi simples, no culto de domingo, do jeito que a gente queria. Durante a cerimônia, eu olhei para o fundo da igreja e vi um rosto familiar. Um senhor de cabelo grisalho, olhos claros, sorriso sereno. O caminhoneiro da BR-116, aquele que me salvou no viaduto. Ele estava ali, me olhando, sorrindo. Depois da cerimônia, eu fui procurar ele. Perguntei para os irmãos: "Vocês viram um senhor de cabelo branco ali no fundo?" Ninguém tinha visto. Ninguém viu ele entrar. Ninguém viu ele sair. Eu sorri e balancei a cabeça. Não precisava de explicação. Algumas coisas a gente não precisa entender. Só aceitar e agradecer. Hoje é 2024. Eu tenho 37 anos. Sou líder do Ministério de Libertação na mesma igreja do pastor Erivaldo, que agora está velho, aposentado, mas ainda frequenta os cultos. Eu e Rebeca temos 2 filhos, Davi, de 10 anos, e Ana, de 7. Nomes bíblicos, escolhidos com oração, consagrados a Deus desde o ventre. Eu sei o peso que um nome pode carregar, por isso escolhi com cuidado. Minha mãe Marlene tem 60 anos agora, 15 anos sóbria, 15 anos servindo a Deus. Ela ainda chora quando conta o testemunho dela, ainda se emociona, lembrando de tudo que fez sem saber. Mas não carrega mais culpa. O sangue de Jesus lavou. A família que era amaldiçoada por 3 gerações agora é abençoada. O ciclo foi quebrado. E tudo começou com uma avó que jejuou 40 dias em segredo pelo neto que ela amava. Eu era propriedade do inferno antes de nascer. Minha avó me deu para o diabo achando que estava me protegendo. Minha mãe confirmou o pacto sem entender o que fazia. Meu nome era uma porta aberta para as trevas. Eu vi meu melhor amigo morrer nos meus braços, alertando sobre o inferno. Eu quase me matei num viaduto. Eu manifestei demônios na frente de uma igreja inteira. Mas Jesus é maior. O sangue de Jesus anula todo pacto. Todo. Não importa quem fez, quando fez, por que fez. Se você clamar o nome de Jesus com fé, ele quebra. Se você está ouvindo isso e sente que tem algo errado na sua vida desde sempre, não é coincidência, mas também não é sentença. E para você que está esperando um filho ou pensando em nome para dar para o seu bebê, pesquisa, ora, pergunta a Deus, porque nome tem peso espiritual. Nome abre porta ou fecha porta. Eu me chamava Cauã, hoje me chamo João. O nome que minha avó Creuza queria, o nome de um servo de Deus.
e esse nome ninguém tira mais de mim.